Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Popular Podcast. Aqui quem vos fala é Renato Rigotti e hoje nós estamos com a presença ilustre do prefeito de Reginópolis, Ronaldo Correia. Seja muito bem-vindo, Ronaldo, tudo bem? Olá, Renato, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com você, compartilhar mais um pouquinho da nossa história. Hoje, prefeito em exercício aqui na cidade de Reginópolis, mas me conta um pouquinho, você sempre morou aqui em Reginópolis? Você é nativo aqui da cidade de Reginópolis? Como que é? Não, Renato, a história é longa, né? Eu cheguei aqui no ano de 2000, mas até chegar na nossa querida Reginópolis teve uma trajetória muito longa, significativa e muito importante para a minha vida. Antes disso, eu passei por várias cidades, né? Meu pai, ele migrou de uma cidade a outra por diversas vezes. Passei por Galha, Padre Nóbrega, Veracruz, Marília e muitas outras cidades. Ah, que bacana. Aí, em Reginópolis, você fez morada. Exato. Exatamente. E quando nós chegamos aqui, descobrimos a cidade que finalmente seria o nosso estacionamento. Aqui iríamos estacionar e constituir vida, constituir família e aí por diante. Fala pra mim, como que foi a sua infância? Olha, Renato, para contar a minha infância, eu vou ter que falar dos lugares que passei, né? As cidades que vivi. Tudo começou na cidade de Garça, né? Nós vivemos um tempo ali, todas essas cidades, nós tínhamos a responsabilidade de ajudar os nossos pais a manter a casa. Eu tenho mais 5 irmãos, né? Sendo mais 2 homens e 3 mulheres. Todas as cidades que passei, principalmente antes dos 10 anos, eu tinha a função, a responsabilidade de auxiliar dentro da minha casa. Então eu era vendedor de picolé. Vendi picolé em Nóbrega, vendi picolé em Galha, vendi em Garça, Veracruz, né? Todas essas cidades. E a gente tinha a responsabilidade de entregar o dinheiro nas mãos dos pais e assim ajudar a cuidar dos outros irmãos. Então foi uma infância um tanto quanto difícil, né? Porque tinha ali a responsabilidade de ajudar os pais a manter a casa, né? É uma realidade bem difícil para a época, né? Bem difícil, né? E eu digo sempre que esse processo, ele me moldou, né? A gente tinha a responsabilidade de ir para a escola e às vezes ajudar também, às vezes não, sempre ajudar na roça, né? Que era atividade de café muito pesada e a gente queria brincar, né, meu? A gente queria brincar com as crianças, né? Ter uma vida normal, mas antes a gente tinha aquela responsabilidade, né? E uma coisa engraçada é que o pessoal às vezes até brincava comigo na época, falava, poxa vida, ô Ronaldo, é frio e você vai para a sorveteria? E eu tinha que ir para a sorveteria, pegar o carrinho e vender picolé no frio, cara. Eu acho que isso me preparou para a vida, né? Hoje a gente, público, né, político, então hoje às vezes as pessoas falam assim, Ronaldo, você tem uma boa comunicação. Aí eu digo sempre às pessoas, poxa vida, tive que vender picolé no frio, então tive que me adaptar à necessidade, à realidade da época, e isso favoreceu muito para que de repente a gente tivesse uma comunicação um pouco melhor. Vender picolé no frio não é para amadores, né? Não é para amadores. Mas você falou que então você não abandonou a escola, você seguiu com os estudos. Hoje qual é a sua formação? Além de estar como prefeito no município de Reginópolis, você tem outras formações? Renato, tem uma história muito bacana em tudo isso. Meu pai é analfabeto, meu pai assina apenas um nome. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, o Ronaldo é oriundo de que família? Como que ele veio a ser prefeito da cidade de Reginópolis? O meu pai me deu tudo que ele podia dar, que de repente pessoas letradas, intelectuais não poderiam. Tudo que o meu pai pôde proporcionar a mim, ele proporcionou dentro da sua realidade. E foi uma das pessoas que mais me ensinou a sonhar. Só que eu fui crescendo e eu percebi que os sonhos do meu pai, muito deles não se realizou. Foi um cara que me ensinou a sonhar e quando eu atingi a maioridade ou próximo dela, eu entendi que alguma coisa diferente do que o meu pai havia feito, eu precisava fazer. Os sonhos bacanas, tudo aquilo que eu desejava conquistar também da mesma forma que ele, mas eu percebi que para se concretizar, eu teria que fazer alguma coisa que eu não tinha feito. E aí eu encontrei pessoas no caminho que puderam me proporcionar, me instruir
e dar aquilo que talvez para o meu pai, dentro da sua realidade, não era para você transferir ao filho. Eu encontrei um homem por nome Zanardi e ele me disse o seguinte: Ronaldo, o mercado tá bacana, você é um cara comunicativo, eu acho que você se daria muito bem se você estudasse segurança do trabalho. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu recebi aquela instrução e aquilo era o que eu tinha no momento. Eu procurei saber o que era e fui fazer escola técnica. Eu lembro que eu pagava R$ 130 por mês. Eu trabalhava numa empresa, uma unidade chamada São Roque, uma fazenda de citros. Aí chegava à noite, eu pegava o busão, vinha para a cidade e aqui eu pegava um outro ônibus, ia para a escola técnica, pagava esses R$ 130, que para mim era uma fortuna. Às vezes você ficava sem comer lá na hora do intervalo e comecei a estudar segurança do trabalho. Mas foi um processo bastante árduo, que eu encontrei pessoas no meio da caminhada para poder me orientar. Aí as pessoas dizem assim para mim: Ronaldo, eu nunca tive oportunidade. E eu respondo para elas da seguinte forma: Renato, eu encontrei oportunidade carpindo café, eu encontrei oportunidade vendendo picolé e eu encontrei oportunidade quando conversava com as pessoas e absorvia a experiência que elas tinham e que eu acreditava que poderia ser um ingrediente a mais para que a minha vida fosse transformada. Então, alguém me diz o seguinte: Ronaldo, eu não tenho oportunidades. E eu digo para ela: você está mentindo, porque passei por vários processos, vivi situações muito difíceis, em todas elas eu vi uma oportunidade. E uma vez que você vencer, você vai sempre entender que os desafios é que te levam às conquistas, não o comodismo. E aí a gente teve êxito em uma série de coisas que a gente vivenciou pelo fato de entendermos que uma instrução às vezes pode ser um fator determinante para uma grande virada na sua vida. Deixa eu te falar, você sempre foi, sempre teve a vontade de ocupar um cargo público, servir a comunidade? Olha, Renato, eu nunca pensei em ser um agente público, nunca pensei. Eu sempre acreditei que eu pudesse ser alguém. Eu sempre acreditei que eu pudesse ter uma vida diferente do que a minha família, a maior parte dela, teve. Então, uma vez encontrando, entendendo que as oportunidades estavam nos desafios, eu recebi um convite. Ronaldo, eu acho que você tem um perfil bacana, eu acho que você poderia ser um representante público, um vereador. E eu fui descobrir o que é que um vereador poderia fazer por uma cidade, por um grupo de pessoas. E aí sim eu me interessei, né? A partir do convite eu me interessei. E aí fui candidato. Eu apresentava, fazia um programa de rádio. Tem esse trajeto, o programa de rádio está no meio aí. Fiquei 12 anos como apresentador, esse programa hoje tem 16 anos, né? Aproximadamente 16 anos. Quando iniciei esse programa de rádio, uma pessoa olhou para mim e disse assim: olha, esse programa vai ser como o de todo mundo, né? São 3 meses e depois o programa deixa de existir porque não tem patrocinadores e aí por diante. Eu falei assim: puxa vida, é assim que acontece aqui em Edinópolis? É assim que acontece. Então eu vou marcar história. Então nosso programa vai ser diferente. Porque se eu for igual a todo mundo é natural. Mas agora se eu superar essa fase, esse processo, então vai ser marcante. Que bacana. E aí eu tinha esse programa, né? Fiquei 12 anos apresentando esse programa Sementes da Fé, e recebi o convite para ser candidato a vereador e aceitei. Aceitou o desafio. Aceitei o desafio. É claro que esse meio é um meio bastante complicado, muito ambicionado, e eu era, assim, a pessoa mais simples dos concorrentes, né, de um nível social abaixo dos demais concorrentes, a pessoa mais simples, mas mesmo assim eu acreditei, fui candidato e fui eleito. O vereador com menos votos na ocasião. E aí, mas fiquei contente, claro. A porta estava aberta, né? Mais uma oportunidade. Fui pro pleito, né? Venci as eleições, voto de legenda, melhor dizendo. Sim. Depois tivemos a reeleição. E aí alguém olhou para mim e disse assim: Ronaldo, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Não tão pejorativo assim,
Ah, Ronaldo, você teve muita sorte. Mas a grande verdade é, Renato, e tem uma frase que eu utilizo sempre, né, que nada resiste ao trabalho. O que eu fiz ao longo desse mandato? Trabalhei bastante, me dediquei àquela pessoa mais simples, a pessoa mais pobre, foi a que mais recursos trouxe para a cidade e que mais vidas transformou através das ações enquanto vereador. Reeleição, e eu fui reeleito. E depois, Renato, tivemos um pleito seguinte, né? E aí as pessoas já diziam assim, puxa vida, ó, uma vez tudo bem, duas vezes, Três. né? Três. E o que aconteceu? Só que nesse terceiro pleito que eu viria a concorrer, eu coloquei no meu coração o seguinte, poxa vida, a gente já contribuiu e temos muito a contribuir, mas a gente precisa ter um pouco mais de força, né? Aí foi quando nós decidimos, encontramos um cara sensacional, um grande companheiro, por nome Márcio da Farmácia, né? Que me abriu as portas, me convidou para participar do Partido Podemos. Aí eu falei, ó, bastante sugestivo, né? Podemos, né? Sim, Só que podemos, a né? expectativa que eu tinha de construir ou fazer algo maior pela nossa cidade foi potencializada quando eu encontrei esse agente público. E aí propus no meu coração criar um partido para que a gente pudesse ter voz, para que a gente pudesse poder opinar de uma forma Mais consistente, né? consistente, para que nós fôssemos mais respeitados pelos agentes políticos aqui existentes. E aí a gente criou o partido. E quando eu tive um impacto, me deparei com uma situação que eu não imaginava que ia me deparar, Renato. Estou trabalhando pelo município, mas agora eu quero ter um pouco mais de representatividade e trazer outras pessoas com a mesma linha de pensamento que eu tinha, de trabalhar pela cidade. Isso causou um alvoroço danado na cidade, porque as pessoas começaram a lutar, pessoas que outrora andavam comigo começaram a lutar contra a vinda desse partido. E eu comecei a achar estranho, por que isso, né? E aí depois, fazendo a reflexão, eu compreendi, eles não queriam me deixar nascer. Ou seja, o Ronaldo é um bom coadjuvante. O Ronaldo é alguém que pode participar do processo e nos potencializar, mas o Ronaldo nunca poderá ser uma liderança. Por quê? Porque o Ronaldo é simples, porque o Ronaldo não é de uma família tradicional, porque o Ronaldo é pobre. E aquilo, cara, aquilo mexeu comigo e também com a minha fé, né? Claro que nós dentro de a sociedade, às vezes ela olha para essa questão poder aquisitivo, tá? Mas a minha política, o meu projeto era justamente contrário a essa visão que a grande massa tinha. Sim. A grande massa, às vezes, ela potencializa líderes que não são líderes na prática. Eles potencializam nomes tradicionais e esquece de compreender e fazer uma reflexão acerca de si mesmo, que essa de massa é quem decide as eleições municipais, estaduais, nacionais, né? Eu queria mostrar para o povo do qual eu sou oriundo que eles poderiam ser protagonistas. Poderiam se empoderar, né? Poderiam se empoderar e viesse a ter compreensão de que de fato o poder emana do povo. E a grande massa é às vezes a classe menos favorecida que favorece algumas famílias tradicionais ou pessoas que têm um alto poder aquisitivo, que nunca vivenciaram as situações que eles vivenciam, que nunca passaram por aquilo que eles passam, e por isso que a situação dessas pessoas nunca são transformadas, porque para representar uma sociedade, para representar a grande massa, precisa fazer parte da massa, e nós viemos da grande massa, nós representamos de fato, na prática, a grande massa. O povo fica aprisionado a um discurso, né, do alto escalão da sociedade, ao invés de libertar-se. E eu disse assim, poxa vida, nós precisamos abrir os olhos deste povo. E aí montamos o partido, nos tornamos a maior bancada do Legislativo, o partido com maior número de votos e maior número de representantes. Nascemos. Fui o vereador mais votado, um dos mais votados da história, e conseguimos colocar um grupo significativo dentro do poder legislativo. Mas aí, Renato, o que acontece? Tornando-me presidente da Câmara, iria para o meu terceiro mandato como vereador, mas acabei assumindo
a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2021. Fiquei 10 meses como prefeito interino. Aí vieram as eleições suplementares. Mas aí a gente vivenciou aquele momento novamente, onde o alto escalão da sociedade dizia o seguinte: Ronaldo, você desenvolveu um bom trabalho como vereador, é verdade. Você assumiu a prefeitura interinamente por ter atingido a presidência da Câmara, é verdade. Mas aí, meu amigo, agora vem você dizer que vai ser o candidato a prefeito. Quer ser prefeito de Reginópolis? Quem é você? Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, ó: você é um sorveteiro, você é um cara que capinava café, você é um cara da roça. Teu pai não é, a tua família não é uma família tradicional na cidade, né? O império aqui acontece há mais de 30 anos, dividindo entre duas famílias, dois poderes, pessoas do alto escalão da sociedade. Quem é você, Ronaldo? Aí, cara, né, com base na minha fé, né, acredito que Deus ele pode fazer sobrenatural, que eu sou o personagem central da minha própria história, que eu preciso fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele, meu. Aí eu me posicionei e disse assim: olha, nunca aconteceu uma pessoa simples da sociedade vir a ser prefeito da cidade de Reginópolis, então vai acontecer agora. Ah, mas você vai levar uma lambada, a expressão utilizada, você vai levar uma pancada. Uma lavada, né? Você não tem grana, você não tem dinheiro. Mas aí eu disse assim: mas eu tenho projetos, nós já mostramos que a vida das pessoas podem ser transformadas, que nós trabalhamos para o coletivo, e eu acredito que Deus vai abrir os olhos desse povo, dessa grande massa, para enxergar a transformação que nós tivemos aqui ao longo de 10 meses. E aí começamos a campanha. E o pessoal, claro, com poder aquisitivo muito alto, superior, né? Superior, de fato, eles não disseram mentiras quando disseram que eu era de uma família simples, é verdade, que eu não tinha alto poder aquisitivo, era verdade, mas isso para mim não significaria a derrota. Eu acreditava que o que estava comigo era muito maior do que o que estava com eles, né? Tem um princípio bíblico que diz assim, ó: a humildade precede a honra, a soberba a ruína. E eu vi esse movimento de soberba, de arrogância, de orgulho, dentro do que eu acredito, isso significaria derrota. E aí a nossa campanha mais existiu isso então. Quando você saiu candidato, do outro lado já tinha um clima de já ganhei. Com certeza. E aí eu me abracei, ou abracei, melhor dizendo, o princípio: a humildade conduz à vitória, a soberba e a arrogância, a ruína, a derrota. E eu abracei isso, eu acreditei nisso. E a gente foi para a campanha. A gente começou a fazer campanha, falando com as pessoas, né, entrando nas casas, batendo palma. E aí a gente viu eles subirem, né, nas pesquisas. Aí volto a falar do Márcio, né, de uma equipe maravilhosa que ele tinha. Trouxeram para mim aqui um caminhãozinho. Caracterizaram esse caminhão como caminhão do ovo. Caminhão do ovo. E me deram isso aqui, ó, um microfone na mão. Ronaldo, é o que a gente tem para te dar. Tem um caminhãozinho aqui, você vai subir em cima e você vai falar o que você fez. O que a população pode esperar da tua administração. E aí eu peguei esse microfone e fui para a rua. Abraçou mais essa oportunidade, né? Abracei mais essa oportunidade. Porque você não pode falar assim: eu não tenho nada. Você sempre vai ter algo. Sempre vai. E no caso que me entregaram foi um caminhãozinho com microfone. Então essa aqui é a minha ferramenta. E eu potencializei isso, cara. Nós fomos para a rua no primeiro dia, foi eu, o caminhãozinho e uma meia dúzia de pessoas atrás. No segundo dia, foi eu, o caminhãozinho e mais 50 pessoas atrás. No terceiro dia, foi eu, o caminhãozinho, mais 100 pessoas atrás, vindo com a gente. A oposição ficou temerosa. O que está acontecendo? Nós estamos parando tudo, nós estamos parando os bares da cidade, nós acabamos com o combustível que tinha nos postos de gasolina. Esse camarada veio com o microfone em 2 maçãs, que uma comerciante me fazia questão de enviar todos os dias, cara. Cara, eu me emociono quando eu lembro disso. 2 maçãs que ela me deixava lá todos os dias: ó, entrega essa maçã pro Ronaldo para que ele não perca a fala. Para que ele não perca a fala. Eu subi em cima desse caminhãozinho, o pessoal zombando de nós. E eu falava assim, ó, pro pessoal que às vezes ficava temeroso: Deus vai nos dar essa vitória.
Nós não viemos aqui para morrer no deserto. Nós vamos chegar onde Ele deseja que a gente chegue. E aí, cara, foi sensacional, né? Foi contagiante, a população nos abraçou, né? Sem grana, sem dinheiro, mas com um projeto. E Deus foi um condutor desse projeto que tinha como objetivo transformar a vida das pessoas. Chegou as eleições. O resultado veio. Nós vencemos. Nós conquistamos a cadeira do executivo. E hoje eu me orgulho demais, cara. Aos dias de hoje ainda tem como é que esse cara conseguiu isso, né? Como é que nós conseguimos? Como é que Deus nos deu isso? Eu ia realmente fazer essa pergunta para você. Você, por ter vindo de uma família humilde, né, não ter tido grana, né, para poder fazer suas eleições, enfim. Hoje, você ainda sofre essa represária, essa discriminação, quando você encontra outros parlamentares de outros municípios com poder aquisitivo superior ao município que você administra, né? Que você hoje é o representante legal do município, ou não? Ou hoje isso é coisa do passado? Olha, cara, é uma coisa que eu me orgulho, tenho muita alegria em falar, né? Hoje não. Hoje, pelo contrário, nós somos referência. E as pessoas querem saber qual é a receita do sucesso. E eu vou sempre dizer, é a humildade. A humildade precede a honra, é o trabalho, porque nada resiste ao trabalho, né? E hoje, graças a Deus, hoje Reginópolis está nos noticiários, né, como referência, destaque, né? Isso é um orgulho. É a educação que evolui, é o lazer que nós temos como poucos, é uma saúde que saiu do vermelho para ser destaque estadual, atingir e em algumas questões, em alguns pontos, em algumas estatísticas, né, o primeiro lugar, o topo. Então, mudou, mas isso só foi possível porque nós acreditamos no projeto, porque a sociedade abraçou alguém que fazia parte da grande massa, que entendia as necessidades dela e o colocou como uma representante para tratar aquilo que nunca foi tratado. Então ninguém pode falar daquilo que não vivenciou, ninguém pode tratar algo que ele nunca passou. Nós viemos de lá, pertencemos a esse povo, e alguém diz assim, puxa, o Ronaldo está lá com o governador, o Ronaldo está lá com o presidente, o Ronaldo está... E às vezes, puxa, eu digo para as pessoas, olha, eu estou lá porque eu preciso estar lá, mas a minha alegria está com vocês, porque é do meio de vocês que eu vim, é com vocês que eu vivi toda a minha vida, estou lá para representar. Você conseguiu bater um papo com seu pai e com a sua mãe depois disso? Eles demonstraram um orgulho em ver você como representante legal do povo e fazendo tantas melhorias para o município que você ama? Com certeza, né, Renato? Assim, eu falo, a gente passou por muitas lutas, a gente passou por muita dificuldade na vida. E eu volto a dizer, meu pai foi o cara que mais me ensinou a sonhar. E aí muitos dos sonhos dele acabou por não serem realizados. E quando ele vê a realização na vida de um filho, ele se sente muito orgulhoso disso. Ele diz para si mesmo, né? Foi eu que ensinei a sonhar e ele foi em busca de como concretizar os sonhos. E a gente, volto a dizer, a gente passou por muita necessidade em todos os aspectos. Quando crianças, né, passamos necessidade assim, tipo, de quase chegar a faltar o alimento, né, irmão, né? E hoje eu tenho mais do que eu preciso. Mas isso foi consequência, isso foi resultado de trabalho, de dedicação, de abrir mão de coisas que às vezes as pessoas não abrem mão, né? Porque o segredo ou a vitória de muitas pessoas está na renúncia, que muitas vezes eles não fazem. Então nós renunciamos muita coisa. Eu deixei de brincar para ajudar a criar meus irmãos. Eu deixei de fazer coisas que uma criança poderia fazer para poder ser um braço do meu pai, né? Então hoje as pessoas elas querem as coisas, como diz outro, de mão beijada, né? Se você não deixar algo, se você não se dedicar a fazer algo diferente, você nunca vai ter coisas diferentes na sua vida, né? É importante frisar isso.
Você quer coisas diferentes? Faça coisas diferentes. Quer resultados diferentes? Tenha atitudes diferentes, né? Quer colher? Plante. Porque se você não plantar, você nunca vai colher. Você nunca vai colher. Você olha para a vida das pessoas, você quer ser igual a elas. Pergunta e tenta descobrir o que essas pessoas fizeram para ser quem são. E aí você vai entender que para tudo existe um processo. Você quer chegar na Terra Prometida, antes dela tem o deserto. É verdade. O deserto. É um processo que às vezes as pessoas não querem passar. Eu vou frisar aquilo que coloquei no início da entrevista. Eu deixei de comer lanche para poder pagar meu curso técnico. Eu deixei de fazer uma série de coisas para que eu pudesse ter no futuro um resultado positivo, né? Abro mão de muitas coisas até o dia de hoje para poder ter os resultados que muitas pessoas que não abrem mão de nada nunca vão ter na vida. Ronaldo, vamos fazer aqui um bate-papo, um jogo rápido aqui, onde eu falo algumas palavras para você, faço algumas perguntas e você responde. Pode ser assim? Pode ser. Então vamos lá. Família. Cara, família para mim é tudo. Eu casei com uma mulher que, quando ela aceitou casar-se comigo, o pessoal dizia, você vai passar fome, você não vai ter o que comer. Thalita para mim é uma guerreira, é uma companheira, é a pessoa que eu mais amo, É assim como os meus filhos, Isaac era esse. Que bacana. Um sonho. Qual é o seu sonho? Olha, meu sonho ele tem se realizado dia após dia, que é assim como eu sofri uma transformação e recebi muitas bênçãos de Deus. Meu objetivo é continuar sendo um canal de bênçãos para a vida, ser um agente transformador de vidas, gerando oportunidades e fazendo com que as pessoas sejam felizes assim como eu sou. E o medo? Qual é o medo do prefeito de Reginópolis? O meu medo é que Deus se ausente de mim. E tenho certeza que isso jamais vai acontecer porque Ele é priori na minha vida. Se tem uma coisa que eu tenho medo é de perder a presença de Deus. Mas por que, Ronaldo? Porque se eu perder a presença de Deus, eu vou ser vulnerável. Mas se eu tiver sempre a presença de Deus, ainda que eu esteja sozinho, eu vou estar sempre em maioria. Os seus projetos futuros? Olha, no tocante a projetos na nossa cidade, eu quero continuar potencializando esses projetos. Continuar investindo em saúde, continuar fomentando o lazer para a população, fazer com que as famílias sejam sólidas, porque é a base da sociedade. Então, continuar fazendo aquilo que outrora foi colocado em minhas mãos, potencializar esse tipo de trabalho. Você falou aqui na entrevista, você exemplificou diversos desafios que você superou durante a sua trajetória. Mas tem um desafio em especial? Qual foi o maior desafio que você superou? Se é que você consegue linkar um só, né? O maior desafio foi vencer eu mesmo. A sociedade, ela aponta os motivos que a fez fracassar, quando na verdade nós precisamos vencer nós mesmos. Quando nós passamos a acreditar que nós podemos fazer mais do que reclamar, a gente consegue vencer os objetivos, alcançar, melhor dizendo, os objetivos. Ronaldo, você é uma inspiração para todo mundo. Você quer deixar uma mensagem? Você quer falar alguma coisa para essa população que te abraçou, que te trouxe até esse pleito como representante legal do povo? Com certeza, Renato. A mensagem que eu quero deixar para todos que estão nos acompanhando é que você é o personagem central da sua própria história. Não espere que os outros façam. Não espere que as coisas aconteçam por si só. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Você precisa fazer a tua parte. Você precisa acreditar. Você precisa empenhar-se, dedicar-se e com certeza o resultado vai vir. Lembrando sempre que nós vivemos o resultado das escolhas que nós fizemos ontem. Mas lembre-se, o personagem central da nossa história somos nós. E que o problema
não é muitas vezes o outro, somos nós mesmos, porque não acreditamos em quem somos e aonde nós podemos chegar. Deixa aqui as redes sociais pra gente, para quem quiser conhecer um pouco mais da sua história, acompanhar a sua trajetória, o seu dia a dia. Olha só, nossas redes sociais, tá lá, Ronaldo Corrêa Oficial. Você vai poder acompanhar as nossas ações, o que a gente tem projetado, que é sempre pensando no coletivo. Nunca de modo individual, vamos estar sempre trabalhando pelo coletivo. E as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, é lá, Ronaldo Corrêa Oficial. Ajude-nos, compartilhe as boas ações e faça parte desse movimento transformador de vida. Tá certo. Ronaldo, queria te agradecer. Obrigado por você ter cedido aqui a entrevista para o Popular Podcast. De vendedor de sorvete a prefeito do município. Estivemos hoje aqui com o prefeito de Reginópolis, Ronaldo Corrêa. Acompanhe nossas redes sociais e siga Popular Podcast.